Quem nunca foi a Floripa não sabe onde fica o meu coração. Vem que o dia começa, sem a mínima pressa. Floripa tem rima, combina com amor. Compositor, violonista e bandolinista, Wagner Segura, um dos precursores do ensino musical em Floripa, é o nosso convidado de hoje. Wagner Segura, seja muito bem-vindo ao nosso programa. E eu vou começar me lembrando de uma coincidência da nossa vida, muito antes da gente se conhecer, que em Porto Alegre a minha formação é de choro, tu sabes, né? E junto com meu irmão, Rogério Piva, teu parceiro, né? Sim. A gente fez um grupo de choro lá chamado Vibrações, na mesma época que a gente veio descobrir depois que tu também tinha um Vibrações aqui em Florianópolis. Então, Vibrações foi o início de um trabalho com mais seriedade, voltado a choro, na década de 70, 80, né? Então, quando a gente começou em Florianópolis, ganhar um pouco mais de respeito na música, né? Fazendo os trabalhos com mais seriedade. Sim, eu lembro que quando eu cheguei aqui em Floripa em 90, eu comecei até a me informar sobre o trabalho musical feito aqui, e eu começava a olhar as fichas técnicas aqui de CDs gravados, de samba, de choro, e tu estava 9 entre 10 gravações, estava o nome do Wagner, ou como arranjador, ou executante de violão de 7 cordas, e ensinou a tanta gente assim, então é verdade, tu participaste de muitas produções musicais aqui. Então, produções musicais, assim, eu acho que CDs, uns 50 CDs de artistas locais, mais ou menos, que eu tenho envolvimento. 30 anos em escola de samba, sendo o diretor musical, executando violão de 7 cordas ou cavaquinho. Então eu tenho um envolvimento nessa linha do samba e do choro muito grande aqui há uns 30 anos. E como é que começou esse negócio lá? A estudar violão? Ou esse interesse pela música surgiu quando? A gente fica estudando, eu fiz economia, me formei, nunca tive apoio de ninguém. Ninguém incentiva você largar estudo para seguir o caminho da música. Isso a gente já conhece. Isso aí foi a família toda, meus amigos, ninguém. E eu, por isso, sem ter essa confiança, fui seguindo meu trabalho no Tribunal de Justiça. Eu fiz a universidade, levava o bandolim para estudar no banheiro do juiz. Isso era uma coisa mesmo, que eu fiz legal, isso há 6 anos. Aqui entre nós, né, Aqui entre nós. Quando o juiz saía para o almoço, eu entrava no gabinete dele, ficava tocando bandolim, que eu tinha que arranjar tempo para tocar, para manter a forma, né? Então eu tinha todo um ritual, levantava às 5 horas da manhã para fazer esse tipo de exercícios. Aí quando o juiz saía, eu ficava lá, o juiz já conhecia, era meu parceiro. E assim fui levando a vida. Aí comecei a lecionar da aula aqui, montei uma escola em Coqueiros, muitos alunos começaram a aparecer. Na década de 80 tinha o negócio do pagode. Aí o pagode, o pessoal queria aprender cavaquinho, muita gente ia. E assim fui plantando uma semente em Floripa que era muito fraco. Não existia gente que tocava choro. Na minha época, quando eu comecei a gostar de choro, eram os velhinhos que já estavam largando o choro na época dos Saveiros, no final da década de 70. E eu queria estudar, não tinha ninguém. Eu tinha que sair para o Rio de Janeiro para estudar. Wagner, me conta o que acontece aqui nessa ilha, a Ilha da Magia. Qual é a magia da ilha que faz com que a gente venha para cá e não queira mais ir embora? Essas belezas naturais, é uma ilha muito poética, é uma ilha que você não precisa ter muito dinheiro para você viver muito bem nela, porque tá tudo próximo a você, sabe? Tu tem hábito de estudar o instrumento diariamente? Tem uma rotina? Tenho. Isso aí faz parte, não tem como, né? Eu não consigo ficar 3 dias sem pegar no instrumento, ou seja, no bandolim, seja no violão tirando uma harmonia, seja fazendo um arranjo. Qual é o caminho, assim, o que tu aconselha para essa meninada que está querendo começar a estudar o chorinho? Eu acho que e o samba, né? Então, a pessoa sempre nunca vai poder ser imediatista, né? Sempre vai ter que caminhar degrau a degrau, é o que eu falo para os alunos. Às vezes eles chegam desanimado demais porque na semana não conseguiram caminhar. Eu falei, olha só, veja para trás quantos degraus você já caminhou. Então você tem que ter paciência. As pessoas, para aprender música, tem que ter muita paciência e perseverança. Se não tiver isso, se tiver imediatismo, não vai conseguir chegar. Eu sempre falo isso. A tecnologia, de uma certa forma, ela ajuda a gente, né? Porque hoje tu consegue editar
né? Tem gente que edita nota por nota na bateria, né? Coloca tudo no tempo. Sim. Então isso, de uma certa forma, tu não acha que isso de alguma maneira prejudicou assim o aprendizado musical? Eu acho que prejudicou no sentido de que perdeu-se muito o conjunto, né? O conjunto, você vê na minha área, aqueles antigos regionais extremamente ensaiados, cavaquinho, 3 violões, que gravavam tudo junto no microfone, óbvio, perdeu isso. Então a gente vê hoje pessoas, músicos exímios, músicos tocando, mas são mais músicos individualistas, que somam com o outro e a história da outra. Então não é mais aquele conjunto harmonioso que existia, aqueles regionais harmoniosos que eu gosto muito. Então se perdeu demais, né? Eu até acho que os músicos, os músicos antigamente, olha, era mais difícil ser músico antigamente. Não tinha assim, não, grava e daqui a pouco a gente edita aquela nota aí. Não tinha isso, né? Não podia, era prejuízo lá pra pessoa. O rolo, né? Era uma coisa caríssima gravar um LP, era uma coisa assim. Hoje tu grava um CD em casa, pelo celular. Então você volta um monte de vezes, ali não podia voltar, você tá ensaiado, tinha que acertar na primeira e na segunda. Imagina o nível dos músicos que era. Então. Por isso que eu te perguntei, eu acho que de uma certa forma isso fez com que a gente se tornasse um pouquinho mais preguiçoso, né? Sim. Sem falar nos cantores, né? Que às vezes nem cantam, né? Quando tu vê, tá tudo afinadinho ali, colocado no... Aí vai botar no show ao vivo, você fala, isso aí que tava tocando lá. Então, os recursos que tem, aparelho que afina a voz, tá louco? É óbvio, tem essas coisas, né? Afina a voz, afina o instrumento, afina tudo, né? O processo de composição, como é que tu faz para compor? Como é... Tu tens alguma disciplina com relação a isso? Ou é uma inspiração que vem? Para mim acontece muito isso. Às vezes está no trânsito, na sinaleira, e de repente vem uma ideia melódica, musical. Aí hoje a gente tem o celular, que facilita, né? Sim. Porque houve um tempo que a gente não tinha como assim mesmo. Vinha a ideia... O celular armazena as melodias. Vai ter que ir cantando até o próximo gravador, né? Isso mesmo. Então, eu tenho o celular como é que funciona para ti? Então, eu acho que é a mesma coisa para você. Vem a ideia, eu cantarolo a ideia, deixo lá no celular. Aí depois vou lá desenvolver aquela ideia, porque aquela ideia veio primeiro. Aí tento ficar em cima dela, não venho, largo, daqui a pouco volto depois de um tempo, fecho a ideia. Então é assim, mas o que vem para mim sempre não vem letra, mas vem o som que eu quero da palavra. Por exemplo, a fonética que eu quero quando eu chego com um parceiro, fala assim, eu quero uma vogal que pega aqui, eu quero assim, tô sentindo assim, não tá legal. Já vem o tamanho das palavras que eu quero, e aí é assim ali de composição. Dá uma agonia às vezes em você vai ter que... Tem letra? Tu tem letras? Não, eu tenho parcerias. Não, mas tu sozinho com letra não, né? Letra eu não escrevo letra. E eu sou mais de melodia, tenho muita facilidade de construir melodia. Tá faltando a nossa parceria ainda, Tá faltando a nossa parceria. Vamos deixar registrado. Quem sabe vai ser por agora. A nossa bandeira e a nossa verdade é o que orgulha o nosso país. A gente bate no peito e eu digo que não vi nenhuma música que chegue aos pés da música brasileira. Nossa música, o país não funciona nada, mas a nossa música tem frevo, que é uma complexidade, tem o Gonzagão, que é uma coisa incrível que aquele homem fez, criando escola, que veio Dominguinhos, que veio Mestrinho, que veio... tem Vila Lobos, tem Jacó, tem Pixinguinha, tem Tom Jobim. Então você tira por aí, sem menosprezar os outros tipos de música. Então você vê, no Japão e em outros lugares do mundo, se rendem, porque isso é bonito. Então essa é a nossa honestidade. É isso que eu tento passar para os alunos que estão ali, para as pessoas com quem eu me relaciono. Dessa honestidade, dessa seriedade, com a nossa história, com o nosso comprometimento com a música. Qual é o lugar de Floripa que te encanta, assim, da ilha? Eu vou te dizer, rapaz, a gente não conhece muito a ilha, sabe? Cada local é uma peculiaridade são várias cidades dentro de uma mesma cidade. A ilha inteira, não tem como. Isso aqui é um espetacular. Você vai em Sambaqui, vê aquelas praiazinhas, e praias às vezes particulares, que você está sozinho na praia à noite, você fala assim, meu Deus, uma praia dela só tem eu. É a ilha como um todo. Essa nossa cidade é ímpar, né? Eu acho assim, fantástico a possibilidade, de repente tu tá dando aula, né, na tua escola, né, teve um dia cheio, né, teve uma agenda cheia, e aí de repente numa segunda, na terça-feira tu resolve, não, eu vou lá pro sul da ilha, né, pega teu carro, tu anda, e às vezes não precisa nem andar muito, né, tu anda 15 minutos de carro, tu tá em Santo Antônio de Lisboa, em Sambaqui, né, você vê uma tá na beira do mar, então. né, tá ouvindo o samba e o chorinho do Wagner.
Então, realmente, a gente é Nossa. privilegiado aqui, né? E uma característica do Arantes, você vai lá naquele bar ali, você vai naquela praia, uma característica. Daqui a pouco você vai no Matadeiro. Sim, já mudou tudo, Parece né? outra coisa, cara. Depois você vai na Solidão, outra coisa. Aí você vai na Joaquina, porra, não é nada igual. Vai na Barra da Lagoa. Porra, é um monte de... Agora você vai lá no Leblon, Ipanema, é igual a praia. Igual. Igualzinho. É igual. É uma praia igual a outra. A Copacabana muda um pouquinho por causa da areia, mas, nossa, é uma diversidade incrível. Sim. Você vai na Lagoinha do Leste, você vai lá na Ponta das Canas, é outra história. Esse trabalho que você está fazendo de memória das pessoas, isso é fundamental, isso não existia. Para que as pessoas conheçam os artistas que vivem aqui. Se perdeu muitas coisas. Você vê o Mazinho do trombone, um grande trombonista. Hoje você não consegue mais falar com ele, está doente. Tá doente, Mazinho. Então você vê, é uma figura lendária daqui. Vai passar, a pessoa vai falar que Mazinho passou. Neide Maria Rosa Zininho, tá, porque a Claudinha batalha muito por ele. Então, esse projeto, que ele continue, que consiga novas oportunidades e patrocínios para continuar a solidificar essa cultura tão importante, essa memória para a cidade de Florianópolis. Sim, essa música que a gente vai gravar hoje. Então, essa música... Como é que ela surgiu? Então, eu pensei numa coisinha meio balançada, meio puladinha e tal. Eu falei, puta, o cabrito simboliza bem. De repente, um bom cabrito para poder expressar o nome dessa música, que eu troquei as notas um pouquinho mais jogadinha. E aí eu falei, pô, vai Bom Cabrito o nome da música. Bom Cabrito, maravilha. De quanto que ela é, o Bom Cabrito? Bom Cabrito é na década de 2005, 2006. Maravilha, Wagner. Querido, obrigado por ter vindo aqui. Valeu, querido. Atendido o nosso convite, né? Valeu, meu querido. Então tá. Obrigado. Vamos pro estúdio? Vamos embora pro estúdio. Eita. Jorginho ali, só na... Bom Cabrito gravando, vai. Vamos lá?
Quem nunca foi a Floripa não sabe onde fica a nova estação. Quando cruzar uma ponte, escolha a ponte nessa direção.